Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus continue abençoando a tua vida. Sabe aquele dia que nós, no decorrer do nosso dia, nós olhamos para a nossa história e nós vemos que grandes dificuldades têm se levantado, grande tempestade tem se levantado e que os ventos são totalmente ao contrário? Pois é esta mensagem que eu trago no teu coração, é esta mensagem que tem o endereço certo de Jesus para a tua vida. Eu estava conversando com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus, ele me leva em pensamento a uma passagem onde os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Os discípulos estavam no meio dessa tempestade e os ventos eram ao contrário para com a vida dos discípulos. E os discípulos tinham certeza que eles iriam perecer no meio do mar, no meio da tempestade, no meio do vento que soprava ao contrário. Eu quero dizer para a tua vida no dia de hoje, o Senhor Jesus está no controle da tua história. O Senhor Jesus, ele está no controle, no comando da vida dos teus. Não temas a tempestade nem o vento ao contrário que no decorrer desses dias, no decorrer do dia de hoje, se levantou contra a tua vida. Eu entendo, amados irmãos, que no momento em que os discípulos olhavam para a tempestade, eles tinham a certeza que eles iam perecer. Mas quando eles olham no meio da tempestade e vê Jesus andando por sobre as águas, ainda assim, eles exclamaram, dizendo que era um fantasma que vinha ao encontro deles. Quando nós olhamos para as dificuldades, quando nós olhamos para as portas que se fecharam, quando nós olhamos para os filhos, quando nós olhamos para o nosso celeiro, quando nós olhamos para a nossa conta financeira, quando nós olhamos para as pessoas que nos atingem, quando nós olhamos para o homem, nós entendemos que nós tiramos o foco que é Jesus. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos no meio da tempestade, da dificuldade, uma voz que diz: não temas que sou eu, não temas que eu te ajudo. O Senhor Jesus, ele é bem claro nesta afirmação que ele diz. Ele está dizendo para você: não temas que sou eu, não temas que eu estou indo ao teu encontro. E a palavra nos diz que Pedro diz: então se é tu, mestre, que eu vá de encontro contigo sobre as águas. E o Senhor Jesus disse: então venha, Pedro, venha até mim. E a palavra nos diz que Pedro andava por sobre as águas. Mas, em um determinado momento em que Pedro estava por sobre as águas, ele começou a afundar no meio da tempestade. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós tiramos o foco que é Jesus e olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para aquilo que nós temos vivido no nosso dia a dia, dificultoso, de aflição, de angústia, de medo, nós achamos que nós vamos perecer. Mas quando nós olhamos para Jesus, o Senhor estende as mãos para nós e Ele nos ajuda e nos levanta por sobre esta tempestade que está ocorrendo na minha e na tua vida. Então eu quero dizer para você, você tem um encontro sobrenatural com Jesus no dia de hoje. O Senhor Jesus está te chamando para ir ter com Ele um encontro individual, para que você venha reconhecer que é Ele na tua vida, para que você venha entender que é Ele que está no comando da tua história, no comando e no controle da tua casa. E a palavra nos diz que eles voltaram para o barco. Quando nós estendemos as mãos e gritamos: Senhor Jesus, nos socorre, Ele estende as mãos e nos coloca de pé novamente. Ele coloca novamente o nosso relacionamento, Ele coloca novamente os nossos filhos, Ele abre portas aonde não tem, Ele abençoa o nosso celeiro, Ele faz a nossa vida prosperar para a glória do nome dEle. A palavra nos diz que mesmo Pedro afundando, quando ele grita: Senhor, socorra-me, o Senhor ali levanta, estende a mão e levanta Pedro no meio daquela tempestade. O Senhor está te levantando nesta noite. O Senhor está te tirando do meio da aflição, no meio da angústia, do meio dos ventos que sopraram contra a tua vida, contra a tua história, contra a tua família no dia de hoje. E a palavra nos diz que eles caminharam junto,
até o barco. E os discípulos ali ficaram maravilhados, pois Jesus ele deu uma ordem para o vento e para a tempestade se acalmar. Jesus está dando uma ordem na tua vida para que a tempestade e o vento se acalme, para que você reconheça que Ele é o centro da tua história, para que você reconheça que somente Ele é quem te entrega a bênção no dia de hoje, para que você reconheça que somente Ele está no comando da tua situação e Ele acalma a tempestade que está sobre a tua vida. Mas desde que o foco seja Jesus, desde que o foco seja somente os olhos em Jesus, o Senhor está dizendo nesta noite: estou eu lhe entregando a bênção, estou eu acalmando o mar, estou eu entregando a tua vitória, estou eu abrindo portas aonde não tem, estou eu fazendo o que você acha que é impossível, tudo aquilo que é possível, porque para mim, o Senhor, Ele diz, não existe nada que seja impossível. Então, no dia de hoje, toma posse da tua vitória. No dia de hoje, olhe para Jesus, que o foco é Ele. E se você olhar para Jesus, você não perece. Se você olhar para Jesus, você não vai afundar no meio dessa tempestade. Se você olhar para Jesus, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Ficam na gloriosa paz do Senhor.